começando aqui mais um estágio supervisionado em alimentos. Não sei se todo mundo me conhece, acho que daqui todo mundo me conhece, né? Tem alguém que não me conhece? Eu não. Não conhece, pronto. Então, na aula de hoje, eu normalmente, quando a gente começa o estágio, né? Antigamente eu era preceptor de estágio, já estou no meu segundo ano aqui também na FBV, e agora também estou trabalhando algumas disciplinas. Então, já trabalhava no curso de farmácia e aí agora estou trabalhando mais algumas disciplinas. Para quem não me conhece, meu nome é Edinaldo, certo? E aí a gente pode trabalhar junto, tanto na parte de estágio em alimentos, como também em algumas disciplinas da graduação. No curso de farmácia e também em outros cursos, né? Normalmente eu fico ali com farmácia, biomedicina, nutrição, né? Mais a área de saúde. Basicamente hoje a gente fala de duas coisas, né? Eu me apresento para quem não me conhece e a gente fala mais sobre a ideia do estágio, né? Resumidamente, né, para quem não me conhece, eu costumo dizer que eu gosto de uma área que pouca gente gosta. Assim, minha área é química. Sempre gostei de química, sempre trabalhei com química. Em farmácia é até um pouquinho melhor, porque em farmácia é o curso de saúde que mais tem química, né? Então, por exemplo, a gente trabalha uma disciplina que é química farmacêutica, vocês têm química geral, vocês têm várias, química orgânica, você tem bioquímica, então dentro do curso de farmácia, em geral, a química termina ajudando muito porque é a base para muita coisa que você vai trabalhar. Então, desde o curso técnico, nem coloquei aqui, mas também tem um curso técnico em química. Depois eu fui para a parte acadêmica, fui fazer licenciatura em química, que eu poderia trabalhar em sala de aula. Depois eu fui para química industrial, que aí eu poderia trabalhar em químico, como químico em laboratório, na área de processo, na área de produção. Fiz a pós em gestão da qualidade, então essa parte de implantação de sistemas de qualidade, ISO 9000, BPF, boas práticas de fabricação, a PPCC, ISO 14000, toda a parte de gestão, eu trabalho também. E fiz o mestrado e o doutorado em engenharia química. Então, sempre atuando aí nessa área da química, dentre das grandes variedades aí que a gente tem da química, já que a química a gente consegue aplicar aí em uma infinidade de situações, certo? Então, basicamente, isso aí é o que eu fiz para poder chegar e trabalhar aqui hoje com vocês em sala de aula. Falei muito sobre mim, entra aqui a questão do estágio, né? Quando a gente coloca o estágio, aí a gente tem um detalhe. Esse estágio, deixa eu colocar aqui para vocês, esse estágio, ele tem a carga horária dele, é uma carga horária bem ampla. A carga horária do estágio é uma carga horária de 200 horas. 200 horas passa rápido quando a gente tem aula todo dia. Não é o nosso caso, né? Mas vocês têm outros estágios que a gente tem aula todo dia. Quando a gente vai trabalhar em alimentos, é uma área muito nova para o curso de farmácia, né? Porque a ideia que a gente tinha na área da farmácia sempre foi assim: estou doente, vou no médico, ele passa um remédio, eu tomo um remédio para melhorar. Então é uma visão muito mais reativa, é uma visão muito mais de correção. Depois que o problema acontece, eu vou lá e procuro fazer algo. Hoje em dia, a gente amplia mais essa ideia. Hoje em dia, eu já penso assim, pelo menos eu tenho esse raciocínio. Não estou doente, não tenho problema nenhum de saúde. Vou no médico, me examinar, para não ficar doente. E mudo meus hábitos de vida, minha alimentação, para que eu fique saudável o tempo todo, pelo maior tempo possível. Então, hoje a gente tem uma visão muito mais preventiva, é uma visão muito mais proativa, né, de trabalhar pensando no antes. E quando a gente fala que, dentro desse conceito aí, os alimentos, né, eles podem ser um fator fundamental para que a gente tenha uma vida mais saudável, né, para que a gente consiga ter mais longevidade, para que a gente consiga viver cada vez mais e viver melhor, e aí aparece essa questão do alimento. Então, hoje você pode ir para a parte de desenvolvimento de alimentos, né? Vocês têm a disciplina de bromatologia, de tecnologia dos alimentos. Então, hoje a gente tem uma área muito ampla que dá para você estar atuando, mas não é algo
que é tão comum, porque muita gente nem conhece o que o curso faz. Né? Eu lembro, por exemplo, um curso que tem muito preconceito, é o curso de medicina veterinária. Né? Eu lembro, teve um momento aqui no Brasil, sem querer entrar em política, que abriu uma vaga na direção da Anvisa. E aí foi nomeado um médico veterinário. E aí todo mundo ficou, como é que pode um médico veterinário ir para a Anvisa? Isso está errado e não sei o quê. O agrônomo também, o engenheiro agrônomo, é outra profissão também que as pessoas muitas vezes não entendem, né? E quando você vai para a farmácia, a gente está habituado mais àquela visão tradicional. Mas a gente tem um leque de possibilidades muito grande. Desenvolvimento de produtos, representação de determinados tipos de produto, fitoterápicos, nutracêuticos. Então, dentro hoje de uma farmácia, você tem um mundo de coisas. Não é mais aquela situação que você vai na farmácia e tem só remédio. Hoje em dia você entra lá e você consegue ver um monte de coisa. Só que hoje ainda é muito limitado a possibilidade de estágio. Não é tão comum hoje você chegar a uma fábrica de alimento e você contratar um estagiário que seja um farmacêutico. E isso é algo que aos poucos a gente vai colocando. Todo curso, quando vai ampliando, quando vai mudando um pouquinho essa visão, a gente sofre um pouquinho com isso. É por isso que a gente faz o estágio internamente, porque tem alguns campos de atuação que a gente não tem muitos locais para estagiar. Então, o estágio em alimentos da FBV é um estágio que é realizado internamente. Então, são 200 horas. E aí, nesse semestre, a gente conseguiu abrir duas possibilidades. A gente abriu sábado, às 8, às 13. Das 8 às 13, dá quantas horas de aula? 5. 5, né? Então, a gente tem aqui, ó, 5 horas. E na segunda, a gente precisa ter as 5 horas também. Então, é das 13 às 18. Agora, o que é que acontece? Esse ano, a gente ainda está nesse período de pandemia. Estão entendendo? Então, nesse período de pandemia, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro que é assim, quando eu calculo 5 horas, não é que a gente passe 5 horas. Digamos que eu coloque assim, o último aluno a sair vai passar perto de 5 horas. Mas a gente sabe que as pessoas têm habilidade diferente. Tem aquela pessoa que é mais desenrolada no laboratório, tem aquela pessoa que faz cálculo mais rápido, e a gente vai ter alguns cálculos aqui para fazer. Tem aquela pessoa que, em termos de técnica, assim, de procedimento analítico, tem mais habilidade. E aí tem gente que consegue fazer mais rápido. Não é que você vai correr, mas tem gente que faz mais rápido. Terminando o procedimento, você já está liberado. Estão entendendo? Eu não seguro ninguém assim. Porque é que nem um período de estágio. Você tem que fazer 10 análises. Ponto, você fez as 10, está liberado. E eu procuro trabalhar da seguinte forma. Eu procuro trabalhar de maneira que cada dia a gente aborda um tema diferente. Então o tema não se repete. Hoje a gente fala isso, na próxima aula a gente fala de outro. Eu já tenho a programação até o final do estágio, todas as práticas que a gente vai fazer. Então uma não depende da outra, porque um tipo de estágio, né, eu já fiz estágio assim, diferente, seria assim, eu pego um alimento e aí cada aula eu vou vendo uma coisa desse alimento, entendeu? Mas uma dependeria da outra. Aqui a gente não quis fazer assim. A gente procurou dar essa dinâmica de cada aula, a gente tem um tema diferente. E aí outra coisa que aconteceu é assim, imagina que normalmente a gente começaria sábado às 8 horas, 10 horas já tem aluno saindo. 11 horas, a maioria já tem finalizado. Meio-dia, saem os últimos. Esse é o horário que a gente faz. Aí o que é que acontece? Ainda tem um detalhe que a gente está no período de pandemia. Por conta desse período de pandemia, estágio em alimentos nunca parou. Presencial, não presencial, a gente sempre segue. Porque tem muita coisa de alimentos que você consegue fazer da sua casa. Então, da sua própria casa, você consegue fazer algumas práticas que a gente tem. Então, dá para você fazer, porque eu vou direcionando. E aí,
além disso, tem a questão do seguinte, como está nesse período de pandemia, eu ainda estou simplificando as práticas. Então, práticas que a gente demoraria, por exemplo, a gente tem uma prática de fermentação. Fermentação depende de um micro-organismo. Aí o que é que eu faço? Eu procuro fazer de uma maneira mais dinâmica para que a gente não passe as 4 horas fermentando. Então eu modifico os parâmetros lá da análise, eu diminuo a quantidade de amostras, coisa que parecia mais repetida, eu tiro. Então a gente simplifica por conta desse período de pandemia, porque a gente sabe assim que a gente não está numa fase assim tão boa, né, em termos de números de pandemia, então a gente não passa o tempo completo. Então, provavelmente nessa turma, né, que é a turma, a gente está agora na turma 2021.1, a previsão que a gente tem é o quê? É que como a gente tem 5 horas por semana, o que é que vai ter que acontecer? Se você tem 200 horas de estágio e você tem 5 horas por semana, quantas aulas você precisaria ter para cumprir a carga horária de estágio? Quanto é que dá? 200 dividido por 5. 40. 40. Então, observa. 40 encontros. Então, observa 40 semanas. 40 semanas são 10 meses. A gente ia terminar quase no final do ano. Por aí mesmo. Aí o que é que foi feito? O que é que foi feito? Na época ainda era a Michele, que foi a pessoa que organizou inicialmente essa ideia do estágio. O que é que ela pensou? Ela disse, olha, Edinaldo, vai ser assim. A gente não vai ter 40 encontros. A gente vai ter 100 horas presenciais. Isso antes da pandemia. E a gente vai ter 100 horas de atividades. É por isso que na pandemia a gente não parou, porque a gente ainda consegue fazer essas atividades. Aí já diminuiu, já melhorou um pouquinho para a gente. 100 horas presenciais, nós temos 20 encontros. Aí a programação que a gente tem é o quê? A gente deve, começando hoje, né? E aí até eu falei assim, eu não quis perder essa semana, mesmo sendo bem rapidinho essa primeira aula, e mesmo sendo na Páscoa, né? Porque sábado de Páscoa a gente teve aula. E eu disse, não vamos perder uma semana não, para a gente tentar terminar no período certo. Porque assim, quando o pessoal chega em estágio, tem muita gente que já defendeu o TCC, já está prestes a se formar, já tem um emprego garantido, está querendo, doido para terminar logo. Não sei se é o caso de vocês, se vocês estão no TCC. Vocês estão perto de TCC, já estão perto de apresentar, estão pagando TCC 1, 2, como é que está a vida de vocês aí? Tá tranquilo? Ainda não. Eu vou fazer TCC próximo Vai período. demorar ainda. Ainda vai Também preparar? não, próximo semestre. Pronto. Então, no caso de vocês, está mais tranquilinho um pouquinho. As outras turmas já era assim, professor, amanhã eu defendo meu TCC 2. Tá entendendo? Então, a gente tinha, eu dizia, ó, a faculdade não quer segurar ninguém, a gente tem que terminar. Agora, para terminar, a gente tem que cumprir a carga horária. Então, vamos trabalhar para cumprir a carga horária. E aí eles conseguiram terminar. Mas aí a gente fez essa questão dos 20 encontros. Por quê? Estágio é diferente. Estágio tem que ter 100% de presença. Estágio não é disciplina que a gente pode ter 25% de falta, não. Tem que ser 100%. Então, para o aluno sair do estágio, tem que cumprir as 200 horas semanais. Ou 200 horas de estágio. Aí alguém pode falar assim, professor, e se eu perder algum dia? Aí, se você perder, a gente... Como é que a gente fez período passado? Professor, eu faltei a aula tal, de álcool. Aí a gente combinava um dia e ela ia fazer a reposição daquilo que ela perdeu.
Como acabou o período passado e a turma estava numa forma remota, eu deixei a gravação das aulas para que elas pudessem fazer as aulas que elas tivessem perdido. Então, eu tenho gravações também. Né? Aqui eu posso colocar para vocês, eu acho que tem aqui na frente, mas é sempre bom a gente colocar, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. É sempre bom a gente colocar. Para quem não tem, e eu tenho um e-mail pessoal também que você pode mandar, sem problema nenhum. Tem o da faculdade, que eu acho que vocês já conhecem, mas tem esse aqui, que vocês podem mandar também. É um contato a mais que a gente tem, é prof.edinaldosouza@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode mandar. Muito material eu mando para vocês por lá também. Tem, hoje em dia, né, a gente termina olhando muito assim, tem o Instagram também. E aí a gente coloca o meu, acho que é meu nome mesmo. Tem a minha foto lá. É fácil você achar também, mas é Edinaldo Santana. Tem YouTube também, se você quiser assistir uns vídeos sobre farmácia, sobre alimentos, sobre química, sobre temas variados também tem, que é esse aqui. Essa semana de Páscoa eu botei um vídeo lá que falava sobre a química do chocolate, inclusive, falando um pouquinho sobre alguns compostos químicos que a gente tem no chocolate, e fazendo uma comparação lá. Então são contatos aí que qualquer dúvida você pode acessar. Instagram é aberto também, tem muita gente que pergunta por lá, fala alguma coisa, eu estou sempre olhando também. E vocês estão no grupo, tem o WhatsApp. O WhatsApp eu peço só um pouquinho de paciência, porque eu sei que é um aplicativo de mensagens instantâneas, mas não necessariamente a mensagem instantânea vai ter resposta instantânea, né? Às vezes requer um tempo para você pegar um material, para eu acessar no computador da minha casa, e aí às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas eu respondo todo mundo, né? Só tem um pouquinho de paciência lá, mas eu sempre vou respondendo aqui a vocês, independente aí do meio que vocês usarem para se comunicar. Então, estágio tem que ter 100% de presença. Perdeu uma aula, anota e diz, essa eu não fiz. Porque você vai precisar mais na frente fazer. Porque quando a gente for contabilizar, vocês têm os documentos que vocês veem lá na faculdade, né? Toda a documentação, com Liliane. Porque eu, nessa disciplina, eu entro como preceptor de estágio. Então, algumas coisas de documentação, quem bota é Liliane, porque Liliane é que é a professora responsável por estágio. Então, a nota de vocês, quem lança é ela, o relatório final de estágio fica com ela, então tem algumas coisas que ela assina. Então, eu, nesse estágio, sou preceptor, a professora responsável fica sendo Liliane. Aí vocês têm que estar lá no setor de estágio da faculdade, pega lá os documentos, tem a ficha, a folha de presença, tem a folha de avaliação, que vocês têm que ter a questão de documentos tudo direitinho também para a faculdade. Então, cada data, a gente vai colocando lá o que é que foi feito no estágio. Aí, como é que a gente coloca? Ó, são 100 horas de atividades presenciais, e aí essa atividade presencial ou é na segunda ou é no sábado. A princípio, algumas pessoas têm falado assim, professor, se eu perder uma aula no sábado, eu posso ir na segunda? Quando a gente voltar, remoto não tem problema nenhum, né? Porque remoto não tem essa questão de quantitativo. Agora, quando a gente voltar, a minha preocupação maior era com relação à quantidade de pessoas no laboratório. Porque, por exemplo, eu não estou usando o laboratório de bromatologia, que é lá no primeiro andar. Não sei se vocês já usaram ele. Quando a gente voltar, eu estou usando o laboratório de química, que fica no térreo, que é um laboratório maior. Então, por conta dessa questão de deixar um espaço maior, ter a questão do distanciamento, né, tudo isso, aí a gente está ampliando um pouquinho, né, com relação a isso. Aí a gente está trabalhando no laboratório lá embaixo, que é algo assim que dá para a gente uma tranquilidade maior. Essa turma, eu estou vendo que ela é pequena. E ainda dividindo sábado e segunda, vai ficar menor ainda. Aí para a gente já fica mais tranquilo. Era mais preocupante na turma 2020.2, que era uma turma que tinha 22 alunos. Aí 22 alunos não dá para eu colocar num dia, entendeu? Para se todo mundo fosse assistir a aula no mesmo dia,
a gente poderia ter um problema. Então, no caso de vocês, é mais tranquilo essa questão de segunda ou sábado. É a mesma aula. A aula que a gente tem na segunda, por exemplo, a aula que a gente teve hoje, que é dia 5/4, é a mesma aula que a gente teve no sábado, dia 3/4. Então, a aula, digamos que a aula da segunda é sempre um pouco mais adiantada que do sábado. A não ser que a gente tenha aí um ou outro feriado que mude um pouquinho essa ordem, mas a gente sempre fica trabalhando assim. Perdi um sábado, dia 3, você pode assistir a da segunda. Agora, se eu perder a da segunda, dia 5, você não pode assistir no próximo sábado, porque no próximo sábado já vai ser outra prática. Se você vai perder uma segunda do dia 5, você precisaria ter ido no sábado anterior. Entendeu? Então, só precisa de um pouquinho de organização para você ver a data correta para não se perder no assunto que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tem aí 20 encontros, sábado, né? Não passamos até 13 horas. A maioria, a gente vai ficar ali perto de... Começa 8, mas aí é o horário que eu preparo a aula, organizo todos os materiais, explico a teoria. De prática mesmo aí, você fazendo, pelo menos 1 hora. Então, de 8 às 9 eu explico, 9 às 10 ali você faz a prática, a gente faz o encerramento, 10h30 a gente já consegue finalizar, se não tiver nenhuma intercorrência, se você calcular tudo direitinho, se não precisar repetir, aí a gente consegue terminar bem antes. E onde é que entrariam essas atividades? A gente tem aqui 100 horas de atividades. Ó. O que é que a gente tem as atividades? As atividades, nós temos o seguinte, cada prática, nós temos os relatórios. Então, aqui a gente coloca os relatórios. Então, mais ou menos como é que fica? A gente vai ter a data que você vai ter a prática, por exemplo, segunda hoje, 5/4. Aí você tem a data. Ao longo da semana, a gente vai ter uma data. Aí, por exemplo, eu posso colocar quarta-feira, 7/4, como a parte de elaboração do relatório. Então, cada prática tem aqui um relatório que você vai elaborar. Na próxima semana, eu vou só explicar como é o relatório. Porque, assim, se eu estou cobrando um relatório de vocês, eu acredito que eu tenho que dizer como é o relatório que eu estou querendo, né? Então, a gente vai lá e explica como vai ser esse relatório, certo? Para eu explicar mais detalhadamente. Vai ajudar até no TCC, porque como vocês estão mais distantes aí do TCC, aí termina explicando também algumas questões aí de TCC, porque o relatório da gente, ele segue a ABNT. Então, para a gente também termina sendo algo interessante por conta disso, que termina ajudando bastante também. Então, você vai ter aí 20 relatórios. Cada aula, um relatório. Qual é a ideia de você fazer esse relatório? Primeiro, você tem que ter uma atividade extra. E aí eu não quis colocar uma atividade extra mais geral. Quis fazer uma atividade que tivesse relação com a nossa prática. E no final do estágio, esse estágio, se tudo der certo, que a gente não tiver aí muitos problemas, né? Tudo que todo mundo colaborar, a gente tem a previsão de ter o mês de abril, aí vai ter maio, junho e julho. Aí finalzinho de julho, mas para não ficar muito em cima, a gente coloca ali agosto. A gente finaliza. Então deve finalizar perto do final do semestre de vocês mesmo. Normal. Certo? Essa é a programação. Aí quando vocês acabarem lá em agosto, vocês vão ter que elaborar o relatório final de estágio. É esse que vocês vão entregar para a faculdade lá, para a Liliane. Esse é o relatório que é a nota de vocês, que tem que ter todas as práticas que a gente fez. Só que aqui é um relatório mais detalhado de cada aula. Então, imagine que aqui esse relatório tem mais ou menos umas 5 páginas, por exemplo. 5 a 10 páginas.
O relatório final não é o relatório das práticas, é o relatório do estágio. Então, vai entrar só um detalhamento bem simples de cada prática que você fez. Então, praticamente aqui vai ter o quê? 1, 2 páginas de cada prática que você fez. Mas é o relatório no modelo do relatório final de estágio. Então, cuidado para não confundir. Uma coisa é o relatório final, que é o relatório mais amplo. Quando a gente chegar no finalzinho, eu explico como é que vocês fazem esse relatório final. Outra coisa é o relatório menor, que é o relatório de prática, que segue o mesmo modelo das nossas aulas práticas. E aí, na semana que vem, eu vou explicar para vocês como é esse modelo do relatório de final de estágio. Captaram a ideia? Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Não. Tranquilo até aí? Pronto. Então, recapitulando, o estágio tem 200 horas, são 100 horas presenciais, onde a gente vai ter 20 encontros, começando agora, vai até agosto, segunda e sábado. Sábado sempre adiantado com relação à segunda. Cada segunda a gente vai ver uma prática diferente. Terminou a prática, você faz o relatório. Me manda esses relatórios. O relatório não completa as 100 horas de prática, de atividades. Aí, para completar as 100 horas, nós temos aqui uma outra ação, que é a elaboração de um artigo sobre alimentos. Então, eu tenho um modelo de um artigo, e aí é um artigo básico, pode ser revisão da literatura. Vou dar um exemplo. Esse semestre a gente teve 2 meninas que foram Natália e Anne. Elas já tinham o TCC. E o TCC delas dava para a gente puxar para alimento. Então, o que é que elas fizeram? Elas me mandaram o TCC dela e cumpriram essa missão. Porque o TCC a gente foi ajustando para deixar no modelo de um artigo. Então, pode ser qualquer coisa. Teve gente que disse assim, professor, eu vou olhar rótulo. Pode olhar rótulo? Pode olhar rótulo. Não tem problema nenhum, fazer uma análise de rótulo. Então, aqui você vai elaborar um artigo. Teve qualquer dúvida, qualquer dificuldade? Vai mandando para mim. Não precisa ser um artigo original. É um artigo de qualquer tema que você tenha interesse, relacionado com alimentos. Pode ser fitoterápico? Pode. Pode ser probiótico, prebiótico, pode ser suplemento, pode ser vitamina, pode ser qualquer assunto relacionado com o alimento. Professor, eu quero falar de água, pode ser. Quero falar de água mineral, pode ser. Qualquer tipo de tema, qualquer tipo de assunto relacionado com alimentos, pode ser. Se você já tiver uma ideia do seu TCC e você quiser direcionar para o que você quer falar, para já adiantar uma revisão da literatura, você pode fazer também, certo? Então, é com isso que a gente completa a nossa carga horária. São 200 horas no total, 100 horas presenciais, prática. Cada prática tem o relatório. E no final do estágio você entrega também esse artigo, completa as outras 100 horas. Professor, Oi, você falou que podia ser sobre fitoterápicos, né? pode, Pode ser sobre plantas medicinais e fitoterápicos. pode. É que eu tenho um artigo que eu publiquei uma vez, que é o uso de plantas medicinais durante o período gestacional. Agora ele já foi publicado em alguma revista, em algum, foi o quê? Congresso, foi o quê? Foi no Brazilian Journal of Health. Faz muito tempo? Foi no terceiro semestre. Eu tô no Você pode pegar a base e pode só dar uma atualizada nas referências. Eu te mando o artigo, aí o senhor dá uma olhada. Pronto, tranquilo, pode ser. Beleza. Aí já fecha, entendeu? Professor, Oi. eu tenho um sobre o teor de cafeína. Perfeito.
Tranquilo. Eu vou procurar, aí eu mostro para o senhor dar uma olhada e ver o que é que a gente pode mudar, porque faz tempo também. Pronto, é só mais uma questão de dar uma atualizada. Eu tenho um programinha que é esse aqui, ó. Porque dependendo de onde é publicado, ele acusa no detector de plágio. Aí eu passo nesse programinha aqui, ó. É esse aqui, ó. É o Plágios, tá vendo? Esse aqui, ó. Você passa ele e aí ele diz se tem alguma coisa que você precisa mudar na referência, no material lá, tal. Aí ele acusa aqui. Aí eu uso esse aqui, ó. É o Plágios. É bem legal ele. Você consegue, tem outros gratuitos, sabe, que você consegue colocar. Aí eu passo aqui, vejo se tem alguma coisa que a gente precisa mudar, se a gente precisa mexer. E aí onde ele aparecer, onde ele acusar, eu vou e passo para vocês. Para a gente deixar tudo alinhado. Porque dependendo de onde for publicado, ele pode acusar, dizer assim, muda isso, muda aquilo, entendeu? Depende muito. Mas aí eu mando para vocês o resultado dele aqui. Então, mais ou menos, essa é a ideia que a gente tem aqui do estágio, é isso que a gente pensa em estar organizando. Um detalhe que a gente tem que ter é o seguinte, olha. Pela minha programação, a gente tem o seguinte. Hoje, 5/4, 5/4, nós estamos de forma remota. Aí quando chegar lá na parte de ficha de presença, o que é que você vai colocar? Bota aqui, ó, apresentação do estágio, entendeu? Aí você já preenche, porque a gente sempre tem que colocar o que é que a gente fez no dia. Aí no dia 12, que é a semana que vem, a gente ainda vai estar remoto. Só que dia 12, o que é que a gente vai falar? Elaboração, normas para elaboração do relatório de estágio. Aí na próxima semana a gente ainda vai estar remoto. Certo? Na outra, dependendo aí do que a faculdade, se a faculdade já autorizar, possivelmente no dia 19, pela minha programação, seria a gente estar presencial. Certo? Então, para ninguém da viagem perdida, essa semana a gente está remoto. Na próxima, a gente ainda está remoto. Aí eu vou entrar em contato lá com a coordenação para verificar se nessa daqui já vai estar tudo ok para a gente voltar presencial. E a faculdade ela faz alguns ajustes lá. Tanto tudo ok, eu já mando no grupo e digo, ó, pessoal, dia 19 confirmou, é presencial. Mas pela minha programação, dia 19 está tudo certo para a gente ter estágio presencial. Certo? Aí a gente já faz a primeira prática lá no dia 19. Para essa prática presencial, o que é que a gente tem que ter? Quais são os EPIs que a gente tem que ter para o estágio? Jaleco, calça, sapato fechado. Então, ó, jaleco é o tradicional, né? Em farmácia, assim, depende muito da faculdade, sabe? Eu trabalho em faculdade que é obrigatório o jaleco ser branco. Tem lugar que é obrigatório o jaleco ser de velcro. Tem gente que usa jaleco de bolso, com um botão, dependendo do lugar. Alimentos a gente evita botão. Alimentos a gente não tem botão, não. Não sei como é o de vocês. Mas como vocês usam o jaleco para outras disciplinas também, a gente não tem muito problema, não. Mas a gente tem jaleco. Jaleco de manga comprida, né? Tem alguns cursos que trabalham com outro tipo de jaleco, mas a gente usa mais jaleco manga comprida, em saúde, em geral, né? Cuidado com a questão do jaleco, porque a gente vai usar algumas substâncias, alguns materiais químicos, e aí você tem que estar de jaleco. Não pode ficar sem jaleco. Nós temos a calça comprida. Aí outra atenção também com relação à calça. Minha filha tem uma calça assim, eu reclamo com ela que só. Tem calça que não é comprida, né? Tem aquela calça que bate aqui na canela. Eu não sei como é o nome, porque eu não sou muito bom de moda, não. Mas tem calça que é menorzinha. Não sei o nome dela, não. Mas não, você tem que ter uma calça comprida, né? Até o final.
E tem aquelas calças, não sei se vocês têm, sabe aquelas calças toda rasgada? Eu tinha uma aluna que ela vinha com a calça rasgava aqui no bolso, na coxa dela, e ia até a canela. Eu dizia, olha, para um laboratório de química, essa calça aí não está protegendo tão bem não, entendeu? Então, quando a gente fala calça comprida, cuidado que hoje em dia a gente sabe que a moda, né, o pessoal é muito criativo, mas é um EPI, não é para lhe proteger. Então, quanto menos exposição você tiver, melhor, né? Então tem que ser calça. Não pode ser saia, não pode ser vestido, não pode ser bermuda, tem que ser calça comprida. Sapato tem que ser sapato fechado. Eu falo sempre assim, ó, também, a gente não discute moda, não. Sapato fechado, ninguém tem dúvida que ele é fechado. Se você está em dúvida se seu sapato é fechado, é porque ele não é fechado. Quando o sapato é fechado, ninguém fica em dúvida. Então, o sapato ele tem que cobrir totalmente o dorso do pé e o calcânio do pé. Então, tem que cobrir totalmente a frente e atrás. Então, não vem com aquela Crocs, né? Tem gente que usa Crocs, tem gente que usa sapatilha, tem gente que usa sandália. Não, a gente vai trabalhar com sapato. Apareceu uma coisa aqui. A gente tem que trabalhar com sapato fechado, né? Então, atenção no sapato para você usar, porque a gente trabalha com vidrarias, trabalha com reagentes, com material químico, então a gente tem que ter cuidado e tem que ter atenção com isso aí. Além disso, dependendo da prática, por isso que eu boto aqui um asterisco, a gente pode usar touca, depende muito da prática, e dependendo da prática, a gente pode usar luva. Não são todas. A luva, na farmácia tem muito isso, né? Muita gente fala assim, até agora, com essa questão da vacina mesmo, o pessoal fala, logo no início eu lembro, a pessoa que aplicou a vacina, por que ela não está usando luvas? Aí a gente coloca, né? Você já tentou manusear determinados materiais com luva? Manusear seringa, manusear frasco, manusear dose, colocar tal com luva. E a luva passa aquela ideia de falsa limpeza, né? Se fosse a luva que fosse proteger, a gente dizia, olha, todo mundo anda de luva. Mas não é essa a questão. A gente fala o quê? Higienize as mãos. Álcool em gel, né? Então você, não é o fato de usar luva que vai garantir 100% da proteção. Pelo contrário, muita gente quer passar o dia todo com uma luva e acha que está protegido e acha que é algo seguro. Passam a ideia de uma falsa limpeza que nem sempre condiz aí com a realidade. Então, luva, dependendo da prática, a gente pode estar usando. E quais seriam os EPIs novos que a pandemia trouxe para a gente? Que a gente tem que ter também. Qual EPI novo que a pandemia trouxe para a gente? Máscara fechada. Exatamente, né? Então, máscara. Vai Também precisar de face shield? temos que utilizar máscara, é obrigatório o uso de máscara. Agora eu falo sempre máscara assim, máscara adequada, né? Porque máscara a gente sabe que tem vários tipos de máscara. Tem gente que vem com aquela máscarazinha folgada, tem aquela máscara também fininha. Tem uma máscara que eu tive que falar com a professora da minha filha, porque lá na escola estava em moda, elas usando, sabe aquela máscara de... Acho que aquilo é um acrílico. Sabe aquela máscara que não protege? Ela é aquela máscarazinha de acrílico transparente, que nem é totalmente fechada, não isola nada, quer dizer, ali não é uma proteção adequada. Até a Anvisa soltou a nota dizendo que é proibido em aeroportos, não pode estar usando essa máscara. Lá na academia o pessoal ia com essa máscara o tempo todo, mas não é uma máscara adequada, não protege, não funciona. Então essa máscara não, a gente está trabalhando aqui com máscara, até vocês de farmácia têm acesso aí a vários tipos de máscara aí, e aí você consegue ver. O Face Shield,
É assim, 2020.1 todo mundo usava, certo? Aí veio aquela queda nos casos de Covid, começou a liberar tudo, começou a liberar hotéis, festa, começou a liberar tudo. Aí 2020.2 a gente já estava numa outra realidade, os valores estavam bem menores, a gente achava que a pandemia já tinha acabado, que o pior já tinha passado, né? Aí em 2020.2 não, poucas pessoas usavam. Em 2021, todo mundo sabe a situação que a gente está, né? Então, a gente está numa situação aí que está aumentando, não tá, muita coisa fechou, a gente está acabando de sair aí de um novo período de maior distanciamento. Então, em 2021.1, se possível, seria bom que a gente usasse. Eu tenho o meu. Se cada um tivesse, eu passei ali na Calunga, eles estão vendendo vários modelos de face shield. Tem um modelo que custa R$5, tem um modelo de R$6,50, tem um modelo de 12, tem um modelo de 20, tem um modelo de 25. Eu falo assim, é para sua segurança, entendeu? Eu falo que segurança nunca é demais. Então, se você consegue, se você tem, ou se você pode comprar, não teria grande problema. Eu vou estar. Como a turma é a turma menor, dá para a gente espalhar bem, dá para a gente manter um distanciamento. Eu ligo a exaustão lá do laboratório, eu ligo o ventilador. Tem exaustor, tem ar-condicionado, tem ventilador. Então eu boto o exaustor para mandar para fora, eu boto o ventilador para circular o ar. Então é um laboratório que a gente bota porque dá para a gente uma tranquilidade maior para poder estar trabalhando. Aqui 2020, 2022, 2020.1 e ponto 2, a gente conseguiu fazer a prática tranquilo, não tivemos aí nenhum problema. Acredito que a turma pequenininha também em 2021 é tranquila também. Então, se você consegue ter, se você tem acesso, se você consegue, seria ótimo que a gente tivesse também com o Face Shield. É bom que eu me proteja, você se protege, todo mundo se protege, e aí fica tranquilo na nossa prática, certo? Então, essa é a ideia que nós temos no estágio. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém teria alguma pergunta? Alguém teria alguma situação assim? Não, professor, tudo certo até agora. Pronto, então olhe, por mim, como eu falei para vocês, né? Esse primeiro encontro era mais para eu explicar direitinho, porque muita gente estava em dúvida como é que era o estágio, muita gente estava preocupado com essa questão do horário, muita gente estava preocupado com a dinâmica, né, de como é que seriam essas 200 horas. Aí eu não quis perder essa data, mesmo sabendo que o pessoal do sábado era na Páscoa, era feriado, tem gente que viajou, né, tinha todo esse problema, mas eu queria começar hoje para a gente também não perder sábado. O sábado que dá para a gente vir, olha, eu só não dou aula quando a faculdade diz assim, Edinaldo, não tem como, não tem ninguém na faculdade, a faculdade está fechada. Mas, tirando isso, a gente está lá fazendo estágio, entendeu? Então, não para, justamente por essa questão de data, porque, como eu falei, se você me entrega esses relatórios aqui, se você me manda semana por semana, se você chegou no final do estágio já está com seu relatóriozinho pronto aqui, se vocês já me mandam um artigo de vocês aqui, quando chegar comecinho de agosto, cadê? Comecinho de agosto, terminou a nossa aula, eu já mando a nota de vocês para a Liliane. E aí vocês já ficam liberados desse estágio, entendeu? Eu não seguro ninguém. Terminou, eu já faço o mais rápido possível. Ao longo da entrega, ao longo do estágio, eu já vou preenchendo minha planilhinha, já tem a nota. Terminando, eu já mando a nota para ela. E aí você consegue concluir o estágio na tranquilidade, sem ter grandes problemas, certo? Ô, professor. Essa é a ideia que a gente tem. Oi. Agora a Liliane tinha falado que o estágio ia terminar no começo de julho. Aí eu marquei uma viagem, já comprei passagem tudo de 14 de julho. Será que tem problema passar 14 dias fora? Não, problema não. Não, né? Tá certo. É porque aqui, ó, como eu falei para vocês, se você pegar maio, acho que abril, a gente tem 5 semanas, se não me falha a memória. Ó, abril, justamente, a gente tem 3, 10, 17, 24. Aí a outra já é 1. Então você tem aqui 9. Abril e maio você tem 9. Porque maio você tem 1, 8, 15, 22 e 29. Aí já dá 9. Junho você tem 4. Aí já dá 13. E julho você tem 5.
Aí já dá 18. Aí a gente fecha aqui. A última aula é a aula que eu vou explicar esse relatório. Entendeu? Aí se você perdeu ou não tiver tanto problema, a explicação eu deixo gravado, você pega depois, que é como você faz o relatório de estágio. E se você perder alguma prática, vai estar lá gravado e você pode assistir, pode fazer depois também, sem problema. Tá certo. Ok? Pronto, pessoal. Como eu falei, não vou segurar vocês muito não. Hoje a ideia era só explicar isso aqui mesmo. Semana que vem a gente segue nesse mesmo horário. Aí semana que vem vai demorar mais um pouquinho, mas no máximo a gente fica aqui até umas 4 horas, tá? Porque eu vou apresentar o modelo de relatório, falar um pouquinho de ABNT, como é que a gente faz aqui a parte dos relatórios das aulas práticas, certo? Tranquilo? Tranquilo. Pronto, Ok. deixa eu só puxar aqui agora a listinha de presença para eu poder liberar vocês aqui. Pronto. No mais, obrigado, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. E até Tchau, a tchau, nossa pessoal. próxima Tchau, professor. Até a Até próxima mais. Obrigada, aula. professor. Até. Tchau, tchau. Até mais.